Eu sou formada médica há 10 anos, a Eliana falou, eu fiz faculdade em Rio Preto, depois eu fiz minha residência na Unicamp, tive a oportunidade de fazer meu eletivo da residência fora do país, fiquei 3 meses também em Nova York, onde eu consegui trabalhar também a questão de uma linha da medicina que me interessa muito hoje, e depois eu já vim direto, praticamente de Nova York para Fernandópolis. Mas foi bom, gente, porque a qualidade de vida em Fernandópolis é muito melhor. Hoje eu penso que se eu estivesse num grande centro como São Paulo, onde a minha família mora, eu não sei, assim, eu acho que meu marido, por exemplo, teria dado uma pirada, assim, porque o ritmo é muito diferente. Então, isso quando a gente fala de saúde mental, de qualidade de vida, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque a gente vive hoje numa sociedade, num estilo de vida, que ele é muito desafiador. Né? A gente tem algumas questões que eu penso da sociedade, que é essa questão da gente ter que vencer financeiramente, de ter essa cobrança, que eu acho que acabam levando as pessoas a querer sempre trabalhar, e às vezes a gente acaba deixando algumas outras coisas de lado, e às vezes os estados de adoecimento psíquico, eles podem vir daí. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que pensar num equilíbrio, isso é uma coisa muito importante. Se a gente consegue ter esse pensamento, às vezes a gente consegue prevenir transtornos e sintomas que sejam desagradáveis, tá? Aí, quando a gente fala em saúde mental, a gente vai falar em diferentes aspectos da vida do indivíduo, a pessoa ter uma profissão que goste, uma família estruturada. Tem coisas que a gente consegue intervir, tem coisas que são na nossa vida mesmo, então assim, eu cresci numa família que tem uma boa estrutura, eu cresci numa família que é desestruturada, mas a gente tem que conseguir ter um autoconhecimento, né? Saber quais são os nossos pontos de potência e os nossos pontos de fragilidade, entendeu? Isso é muito importante, que a gente consiga reconhecer. Quando a gente fala em saúde mental, a gente pode falar de conceitos que também são subjetivos. Para tal pessoa é importante ter tempo para lazer, a outra pessoa ela se sente mais tranquila e relaxada quando ela tem tempo para ler. Tem pessoas que se sentem bem quando estudam 8 horas por dia, então isso também é muito subjetivo e adaptável de pessoa para pessoa. E eu sempre falo, principalmente no meu consultório, que a gente tem que pensar na nossa história de vida, nos nossos conflitos internos, que a gente também ter qualidade de vida, ter saúde mental, é a gente ter um bom contato e uma resolução dos nossos conflitos atuais e pregressos. Então, a gente tem uma capacidade de encaminhar os conflitos da nossa vida hoje de uma maneira positiva e também ter conseguido resolver questões que tenham acontecido no passado, para a gente não ficar carregando isso durante toda a nossa vida. Então, quando a gente fala naquele ditado mente sã, corpo são, é verdade, tá? Quando a gente está mal psiquicamente, quando a gente está estressado, quando a gente está sobrecarregado psiquicamente, muitas vezes o corpo vai exteriorizar aquilo de uma maneira física. Isso acontece de maneira frequente, tá? Seja de maneira direta, através de sintomas que a gente vai falar, sobre os sintomas físicos da ansiedade, seja de maneira indireta, porque a gente sabe que o estresse crônico, ele pode predispor a várias doenças físicas no futuro, né? Então, trabalhar a questão da mente, da saúde mental é importante para a saúde física global, tá? Várias patologias físicas estão associadas, direto ou indiretamente, ao estresse psíquico, tá? E a gente tem, hoje em dia, índices cada vez maiores de indivíduos diagnosticados com algum transtorno mental. A incidência de transtornos mentais em cidades, em grandes metrópoles como São Paulo, é de 20% a 30%, né? Então, grande parte da população, alguma vez na vida, vai ter algum tipo de transtorno. Quanto maior a metrópole, quanto mais acelerado o ritmo de vida do local que você mora, das pessoas com quem você convive, maior o risco disso acontecer. E o contrário, não. O tédio. Assim, é uma vida muito parada também, monótona, ou não? Aí isso vai depender muito da personalidade de cada pessoa, né? Tem pessoas que não suportam o tédio. E tem pessoas que não conseguem fazer muita coisa, né? Mas em geral, para a gente ter qualidade de vida e saúde mental, a gente tem que se sentir útil. Né? Então, uma das coisas que traz bem-estar para o ser humano é a sensação de que faz alguma coisa que faça diferença, de ser bom naquilo que faz,
de ter paixão, né? Um dos maiores indicativos de prazer no trabalho, por exemplo, as profissões que costumam dar mais prazer são aquelas em que você consegue ter a impressão de que você faz coisas pelas outras pessoas. Aquelas profissões que são muito ali rotineiras, na mesma coisa, muito automáticas, cursam mais com sensação de, a longo prazo, de frustração, de quero mudar de ramo. Então, essa coisa de sentir que faz alguma coisa útil é importante também para a saúde mental, para a autoestima do indivíduo, né? Aí eu falo assim, tem uma banalização também hoje, os transtornos mentais eles têm aumentado em incidência, mas tem aquela coisa de tudo ser depressão, tudo ser transtorno, né? Nem todo sofrimento mental é doença, a gente às vezes passa por situações de sofrimento, e, na verdade, a maneira como a gente consegue passar por essas situações e como a gente sai delas, que vai dizer se a gente vai ou não evoluir com algum tipo de transtorno. Mas muitas vezes o sofrimento, a angústia, ele está na nossa vida para que a gente consiga passar por eles e crescer, tá? Eu falo que a gente não muda, que a gente não evolui se a gente não estiver angustiado na vida, né? Então, nem todo sofrimento é negativo. Se a gente conseguir lidar com o sofrimento de uma maneira a superá-lo, a vencê-lo, ele pode trazer crescimento para a gente, tá? Isso varia de acordo com a personalidade de cada pessoa, porque tem pessoas que têm uma capacidade de elaboração maior, de lidar com os conflitos de uma maneira mais positiva. E a resiliência, que é a capacidade de você ultrapassar situações difíceis, se mantendo com uma boa estrutura, se mantendo de maneira positiva. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que têm uma capacidade de elaboração maior, uma resiliência maior, e tem pessoas que não dão conta de muito e com um sofrimento que, para mim aquilo é pouco. Não, aquilo lá para mim eu não dou conta. Tem pessoas que dão conta de menos coisa. Isso é uma coisa que é bom procurar ajuda, né? E tem a questão das expectativas sobre as atitudes alheias, que é uma coisa que na idade de vocês eu espero que não aconteça muito, mas a gente colocar a nossa felicidade, a nossa realização na atitude do outro, né? Então, aquela pessoa que precisa ter tal atitude do marido, ou que os filhos se comportem de tal maneira para ser feliz, né? Então isso é uma coisa que é um dos maiores erros que a gente pode cometer na vida. A gente não pode responder nunca pelas atitudes da outra pessoa. Ninguém é igual a gente. Nós não somos iguais de hoje para amanhã. Pode ser que hoje eu tenha um sentimento em relação a tal coisa, aconteceu alguma coisa, eu mudei. E a gente tem uma tendência de esperar muito do outro o que a gente faria. Tipo, em tal situação eu agiria de tal maneira. Como que fulano age de tal maneira? Fulano tem uma história totalmente diferente de vida da sua, ele tem uma visão totalmente diferente da sua, ele não é você. Então a gente se frustra muito quando a gente coloca as nossas expectativas de felicidade, de realização, ligadas à questão do que o outro vai fazer por nós. A gente tem que tentar conseguir lidar com as nossas expectativas e as nossas realizações por conta dos nossos próprios meios, o que não é fácil, tá? Isso que eu estou falando é uma coisa que todo mundo faz. O comportamento humano é assim, a gente tende a pensar que a nossa realização vai estar, às vezes, em atitude de outras pessoas, mas a gente tem que estar atento para isso, porque senão a gente vai se frustrar bastante também. Então, o que é a ansiedade, né? É uma sensação comum, decorrente de uma excessiva estimulação do sistema nervoso central, que pode acontecer devido a algum estressor específico ou pode vir meio sem razão aparente, né? E é uma resposta que, na maioria das vezes, é uma resposta adaptativa normal. Então, a grande maioria das vezes, né, a ansiedade é uma resposta do organismo a questões que você precisa estar mais atento, que você precisa, às vezes, se antecipar. E, às vezes, ela ajuda você a se programar em relação ao enfrentamento de alguma situação. Então, eu fico muito ansioso para fazer prova. Aquela ansiedade, ela pode ser uma ansiedade que você tem branco na hora, ou que te ajuda a se antecipar, a estudar antes, a prever as questões, a fazer simulados, e aquilo te ajuda a enfrentar a situação. Então, ela nem sempre é uma situação negativa, e muitas vezes ela pode ser uma situação que te ajuda se você conseguir entender bem o seu próprio sintoma de ansiedade.
Então, antigamente, essa resposta de hiperreatividade neuronal, nos primórdios da espécie, era necessária para a sobrevivência, porque havia um perigo de vida biológico, na selva, na caça, nas guerras. Então, a ansiedade era uma coisa muito mais primitiva, né? Você tinha ansiedade não devido a todas as questões super complexas que a gente enfrenta hoje, né? Aí, com a modernização da sociedade, a gente tem essa nova apresentação da ansiedade que é ligada mais à subjetividade do indivíduo. Então, o que dá ansiedade hoje, né? Perda de status, conforto, dificuldade com amizades, mudanças. Então, são questões muito mais complexas e muito mais corriqueiras, né? E isso também agora muda muito, porque os indivíduos, com o desenvolvimento social, a gente tem vários tipos de comportamento, de profissões, de organizações sociais. E aí a gente vai ter hoje mais possibilidades também da ocorrência de sintomas de ansiedade, tá? Quando a ansiedade ela já é negativa, ela é uma resposta de antecipação que tende ao negativismo. A pessoa começa a pensar que não vou dar conta, será que eu vou conseguir fazer aquilo, né? Acho que não vai dar certo. Então, isso aí já são sinais de que a ansiedade já está passando para o lado negativo, um lado que não está legal, né? E ela pode se apresentar de maneira psíquica, que seria com sintomas mais da esfera mental, ou somática, que são os sintomas físicos da ansiedade. Agora a gente já está entrando quando a ansiedade já não é tão adaptativa assim, tão normal assim. Então, quais são os sintomas físicos mais comuns, tá? Falta de ar, sensação de opressão torácica, tem pessoas que têm até dor torácica, tremores, pireção, que é os pelos ficarem eretos, né? Tensão e dor muscular, porque às vezes o ansioso ele vive o tempo todo tenso, ele não percebe, viu? Depois ele percebe a hora que ele vai deitar, a hora que ele acorda. Desarranjo intestinal e urinário, solta o intestino, às vezes solta o xixi. Suor, aquele suor frio, suor nas mãos, dor de cabeça, oscilações da pressão, tá? Esses sintomas, geralmente eles estão presentes em casos de ansiedade patológica, mas eles podem estar presentes em alguma situação específica de ansiedade que a pessoa passou e acabou, tá? E os sintomas psíquicos da ansiedade, que mais define a ansiedade, né? Preocupar-se excessivamente com as coisas. Então, uma pergunta que eu faço muito para os pacientes é: você ou alguém do seu convívio tem a sensação de que você se preocupa excessivamente? Você se preocupa demais com as coisas, né? Então, isso é uma maneira da gente conseguir investigar se existe uma ansiedade patológica, além do comum, tá? Antecipação, então a pessoa tem 10 afazeres no dia, ela faz o primeiro, já está pensando no 10º, e aí aquela cabeça cheia, não consegue parar de pensar, né, acelerado. Aí esse elucubrações catastróficas é uma maneira que eu tenho de definir, assim, tipo, um exemplo que eu dou sempre. Os filhos saíram de casa, aí 9h30 da noite toca o telefone. Aí a mãe, ansiosa, já está se vendo no velório do filho, porque morreu, né? 9h30 da noite, tocou o telefone, a pessoa sofre aquilo, viu? Até ela chegar no telefone, ela sentiu o que ela sentiria se... É verdade. Aí quando ela atende é o banco, é o telemarketing, né? Aí a pessoa fala: ai meu Deus, eu tenho que parar de ser assim, eu sofro demais. Isso acontece de maneira frequente, tá? Então a pessoa ela tende a pensar na mente dela coisas super ruins, coisas negativas, e sofre aquilo com antecedência. Que não resolve nada. Que não resolve nada. Ela sofre, ela passa o estresse, ela libera o cortisol no corpo de quem passou por aquilo, entendeu? E não é nada. E aí depois ela sofre porque ela sofreu, né? Então isso é muito comum no transtorno de ansiedade generalizada. Alterações do sono, o ansioso ele pode ter dificuldade para pegar no sono, mas mais frequentemente o sono fica meio picado, acorda e já está pensando nas coisas que tem para fazer, ou na conta que tem para pagar, ou no filho que vai viajar. Essa semana eu conversei com uma pessoa que a filha tem uma festa daqui a um mês, e ela já está preocupada com a festa que a filha vai daqui a um mês. Então assim, imagina o tanto que ela sofre, gente, um mês passando.
Hipervigilância, aquela sensação de que está sempre alerta, vai acontecer alguma coisa, né? Aceleração psíquica, que é a coisa do pensamento sempre acelerado, atropelado, com uma dificuldade de relaxar. E aí a ansiedade vai dar dificuldade de concentração. Porque esse estado de estar ansioso o tempo todo, ele é muito cansativo para o organismo, entendeu? Então o cérebro ele não consegue funcionar direito, não consegue gravar as coisas. Então ela pode cursar com dificuldades cognitivas também, que é um sintoma importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, se a pessoa tiver alguma doença, por exemplo, eu tenho ácido úrico, então é uma dor assim, muito brava. E quando eu percebo que quando eu estou com algum problema emocional, ele ataca. Não é só porque eu controlo na comida, na alimentação, mas eu percebo que quando eu estou com algum problema emocional, ele ataca também. Então. Por isso que a gente fala aquele negócio da mente sã, corpo são, porque a maioria dos transtornos, por exemplo, hipertensão, uma coisa que assim, a gente escuta muito, diabetes emocional. Não existe diabetes emocional. O diabetes ele não pode ser causado por uma questão emocional, porque diabetes é uma alteração do pâncreas, parará. Mas a pessoa que tem o emocional muito instável, tem muito mais dificuldade em controlar a glicemia, a pressão. Então, geralmente, os transtornos as doenças físicas que você pode ter, elas vão piorar em casos de instabilidade emocional, entendeu? Então, isso é muito comum, a gente ter uma pessoa que tem uma doença crônica, procura porque aqui está pior e o médico mandou porque aquilo é emocional. Na verdade, o emocional está afetando todo esse equilíbrio do organismo. Afeta muito, tá? Porque você tem descarga física de substâncias do estresse no corpo, né? E aí o corpo, vocês ainda não sabem disso, mas funciona tudo em feedback, homeostase. Então uma coisa alterada, altera a outra, e isso acontece mesmo, né? É igual quando eu sou ansiosa e quando eu vou prestar vestibular, e geralmente eu reparei, eu presto vestibular, no dia seguinte eu tô resfriada já. Toda vez, eu falo, é certeiro, eu falo, mãe, eu compro remédio porque eu vou ficar resfriada. É por causa da ansiedade? É porque de tanto que você fica tensa, né? Depois, a hora que o seu organismo relaxa, tem sim relações de depois cair a imunidade. Então, estoura herpes, né? Então, tem essa relação, né, gente? Todo mundo sabe, todo mundo vive isso, né? Agora, vamos pensar que você não vai ficar doente da próxima. Entendeu? Olha, eu vou ficar ansiosa, mas amanhã eu não vou ficar doente. Eu vou fazer um trabalho de preparação mental. Aí vai depender de qual que é o órgão sensível da pessoa. Na época de vocês eu tinha dor de estômago também, a minha ansiedade exteriorizava dessa maneira, entendeu? Então tem pessoas que vai ser no intestino, no estômago, tem pessoas que é na pele, né? Vai depender. E tem pessoas que não têm exteriorização física de ansiedade, tá? É todo mundo que vai ter. Aí a gente vai ter de onde vem a ansiedade, né? A gente fala que todos os transtornos mentais, eles têm a gente faz o raciocínio, porque a psiquiatria, gente, é uma área menos avançada da medicina, do ponto de vista da gente saber a etiologia das doenças, tá? Não se sabe ao certo onde está o gene que causa ansiedade, onde está o gene que causa esquizofrenia, mas o pensamento global hoje é de que os transtornos mentais eles são multifatoriais, né? Então a gente fala, não tem esquizofrenia quem quer, só quem pode. Por quê? Porque tem um gene, a gente não sabe onde ele está, mas tem, porque existe uma associação familiar, existe uma associação em gêmeos, existe, tá? Então tem a genética. Então se você tem a história de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo na família, aquilo lá já é um preditor, né? E aí a gente vai juntar as coisas que vão acontecer na vida da pessoa, né? Então um ambiente também ansioso em torno de você, um ambiente estressante, ele pode ajudar aquela genética a se deflagrar, tá? E uma coisa que a gente trabalha muito hoje, que isso é uma linha que me interessa muito em termos dentro da psiquiatria, em termos de sociedade mesmo, é a questão do estresse precoce. Porque a gente sabe que quanto mais sofrimento, mais dificuldade a gente passa nos primeiros anos de vida, maiores vão ser as consequências negativas para toda a vida, tá? Então, a gente tem populações que são altamente vulneráveis socialmente, que têm famílias desestruturadas, histórias de violência precoce, de negligência.
de abuso, né? Então, quando a pessoa tem histórias graves de infância, de desestrutura familiar, de falta de afeto, tá? De uma educação que seja só permissiva ou só autoritária, a gente também vai ter consequências para toda a vida adulta, tá? Não só em relação aos transtornos mentais. A gente sabe que nos primeiros 1000 dias que a gente fala, que é desde a concepção até o 2º ano de vida da criança, se a criança passa por dificuldades, traumas graves, ela vai ter incidência maior de hipertensão, câncer, diabetes, tá? E transtornos mentais globais. Até 2 anos? Da gestação? Até 2 anos. Só que a gente pensa, isso é um período crucial, né? Porque o cérebro está... Agora, toda a infância e adolescência, a gente está tendo formação neuronal, né? O cérebro ele só acaba de se formar na idade adulta, com 18, 20 anos, né? Então, tudo que acontece na adolescência, na infância, pode trazer consequências para o resto da vida, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, uma criança que sofre na infância, mesmo depois dos 2 anos, né? Ela vai ter um cérebro que vai se moldar de uma maneira que teve hormônios do estresse ali, então, que vai se moldar de uma maneira com um fluxo, com uma regulação, que eu falo que tem uma desregulação. Então, a chance dela ter algum tipo de transtorno é maior, tá? A ansiedade, ela tem tendência crônica e flutuante. Então, quem tem transtorno de ansiedade, geralmente começa a apresentar os sintomas na adolescência, início da vida adulta. Esses sintomas, eles podem oscilar durante a vida. Então, tem momentos de maior pressão que a pessoa está mais sintomática e momentos em que a pessoa dá uma melhorada, tá? Mas a tendência é que o transtorno acompanhe a pessoa durante a vida. E quando procurar ajuda, então, né? Quando que a ansiedade ela passa a ser um problema, ela precisa de tratamento, né? A gente usa os seguintes parâmetros: uma resposta frequentemente desproporcional, então a pessoa percebe que ela fica muito ansiosa com coisas que não deveriam causar tanta ansiedade, né? Traz sofrimento significativo e a pessoa começa a ter prejuízo do funcionamento global, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela está perdendo rendimento, tá? A vida dela, no geral, está sendo prejudicada. Aí eu vou falar sobre, brevemente, porque eu acho que isso para vocês é só para ilustração, sobre os transtornos de ansiedade mais comuns. Vou dar uns exemplos para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do que são, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? A pessoa tem mais de 6 meses, pelo menos 6 meses, em que ela tem pelo menos 3 sintomas daqueles que eu referi, né? Geralmente preocupações excessivas, tensão constante, sensação de fatigabilidade, sintomas físicos e psíquicos daqueles que eu contei. Aí aqui tem um exemplo da Dona Sônia, né? A Dona Sônia passa os dias contando os passos dos filhos. Não descansa até ter notícias deles e quando eles saem à noite não prega os olhos. Preocupa-se com o próprio rendimento em casa e no trabalho e sempre se cobra. Nada ela faz direito, ela sempre tem que ir além. Ela teme que o marido arrume problemas no trabalho e perca o emprego. Então ela vive pensando o que vai acontecer se o marido perder o emprego, como que eles vão pagar as contas, sendo que o marido está lá trabalhando, né? Sente um nó na garganta, dores no peito, e quando fica muito apreensiva, treme muito. Sempre foi muito preocupada com tudo, mas agora piorou. Dorme mal e está muito cansada e desanimada, né? Então isso é um exemplo de uma paciente que tem critérios para o transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que está sempre preocupada, sempre pensando numa coisa ou na outra, isso dentro do contexto dela, porque a Dona Sônia, ela é uma dona de casa e ela está super preocupada, tá? E aí ela já está ficando mal, ela já está cansada, desanimada, ela já está deprimindo, porque ela já está passando tanto tempo assim que o sintoma já está avançando, tá? Isso seria o transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de pânico, que é uma coisa que as pessoas chegam no meu consultório muito, ai, que pânico. Não, geralmente não tem pânico. Pânico é um transtorno bem específico, né? O que é? A pessoa que tem crises súbitas, né? De característica física muito intensa, de duração limitada e sem desencadeante claro. Medo de morrer ou perder a cabeça. Vocês já devem ter visto falar, né? A pessoa não está fazendo nada importante, às vezes a pessoa está dormindo, às vezes a pessoa está dirigindo, às vezes a pessoa está assistindo TV, e aí ela começa a ter sintomas físicos. Batedeira no coração, suor, falta de ar. A pessoa pensa, estou morrendo. Aí sua, vai, treme, vai parar na Santa Casa. Entendeu? Porque a pessoa tem uma sensação que ela está infartando.
Chega na Santa Casa, tem 20, 25 anos, 30 anos, não tem história de nada, faz um eletro, tá tudo bem. Isso é uma crise de pânico, tá? Aí vamos dar o exemplo do Paulo. O Paulo sempre trabalhou muito. O estresse é comum no cotidiano. Certo dia, dirigindo para o trabalho, foi acometido por uma sensação súbita de falta de ar, dor no peito, taquicardia, tremores e formigamentos. Pensou que estava tendo um ataque cardíaco. Quando chegou ao hospital, os sintomas haviam diminuído e o eletrocardiograma estava normal. Ele não estava infartando. Mas a sensação do paciente é de que ele está tendo uma crise, que ele vai morrer. E isso pode acontecer de maneira recorrente, precisa de tratamento, tá? Isso é o pânico. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tá? É um transtorno bem caracterizado. A pessoa tem pensamentos obsessivos ou comportamentos compulsivos, ou os dois, né? Pensamento obsessivo é a intrusão na mente de imagens, impulsos, pensamentos que são repetitivos, provocam mal-estar, a pessoa não quer pensar aquilo e a pessoa pensa, entendeu? Então um exemplo que eu dou, que é bem característico, é muito comum na depressão pós-parto. Às vezes a mãe está lá, ela não está muito bem, mas ela gosta muito da criança, só que ela tem imagens na cabeça de fazer mal à criança. Mas ela não quer fazer, entendeu? Mas ela fica com aquele pensamento que vem. Então isso é um pensamento obsessivo. A pessoa não reconhece aquilo como um conteúdo seu, mas ela não consegue deixar de pensar, tá? Os comportamentos compulsivos são rituais, comportamentos repetitivos, reconhecidos como irracionais, mas o indivíduo não consegue se esquivar. Então é aquela coisa de lavar a mão 45 vezes, abrir e fechar a porta do armário 32, organizar as coisas, o paciente não consegue. Ele sabe que aquilo não faz sentido, mas ele não consegue cortar o comportamento. E aí o paciente que tem TOC, ele passa bastante tempo dentro desse tipo de pensamento ou ritual e ele sofre muito, né? Então vamos dar um exemplo da dona Joana, né? Todos os dias antes de dormir, Joana precisa checar diversas vezes as portas e as janelas da casa. Durante o dia tem uma determinada ordem para recolher e dobrar as roupas, assim como para organizar os cômodos da casa. Repete o mesmo ato diversas vezes e se não faz, teme que algo de mal aconteça à sua família. O dia não rende, sente-se refém da própria mente. O TOC que as pessoas falam clássico, ele associa pensamentos obsessivos com comportamentos compulsivos. Então, tem aquela coisa que as pessoas falam muito. Se eu não lavar a mão 50 vezes, vai acontecer alguma coisa com o meu filho. Então, isso é o pensamento obsessivo e a compulsão é a lavagem das mãos, mas não necessariamente as duas coisas vêm juntas, tá? Para a gente fazer o diagnóstico desse transtorno, a pessoa tem que sofrer e perder tempo com isso durante o dia, tá? Não é qualquer mania, né? Tem pessoas que por exemplo, eu não daria essa aula se não tivesse assim. Mas não é, às vezes, isso não é TOC, né? Isso é só uma mania que eu tenho. É só uma coisa ou outra pontual. Então isso não é, né? Agora tem pessoas que passam boa parte do tempo arrumando as coisas e checando, então... Ô, doutora, a gente é condicionado a isso? Como assim? Quando a gente é criança, eu lembro que minha mãe falava que não podia dormir sem camiseta, porque senão hoje da guarda não dormia perto. Aí tem aquelas frases assim, se você deixar o chinelo virado, tua mãe vai morrer. Às vezes... Isso é senso comum, né? Mas não. Você vai ter o TOC se você tiver a predisposição àquilo. Às vezes até pode usar um outro conteúdo de alguma coisa que aconteceu na sua infância. Mas isso não causaria um transtorno. Entendeu? E, por exemplo, se você vê o chinelo virado, você não gosta de dormir. É uma mania sua, mas não é TOC. Entendeu? Você desvira e vai dormir. Você não fica lá 45, aí desvira o chinelo da casa toda, checa no armário se tem chinelo virado, entendeu? Então, isso são manias. Aí, se por acaso... Agora, tem muitos casos, porque o TOC ele é fortemente transmitido, herdado, né? Então, às vezes acontece da criança ver a mania do pai ou da mãe e depois, mais pra frente, apresentar o transtorno com um quadro semelhante. Mas não que ele tenha sido causado por aquilo necessariamente, entendeu? Mas assim, é bem complexo. Essas coisas que acontecem na infância, elas ficam. Então a gente tem que cuidar das crianças, viu, gente? Então, no dia eu li sobre isso, eu também tinha mania de desligar o botão de gás várias vezes. Eu levantava da cama lá e dessa coisa da porta trancada.
E eu li numa revista Cláudia, lá uma consultoria, a pessoa explicando que a gente deve falar alto, né? Olha, estou desligando o botijão porque tua mente escuta, você dorme. Pra ficar mais tranquila. Com certeza. Aí eu falei para um amigo meu que era solteiro, ele morava sozinho, ele falou, olha, eu não vou fazer isso não, os vizinhos vão achar que eu tô louco. Estou desligando a casa. Pra ver se você fica. É uma estratégia, deve ser uma estratégia psicoterápica, né? Mas não sei te falar se é muito eficaz. É, né? E o transtorno de ansiedade social é a fobia social, insegurança e esquiva de situações de exposição social, medo do escrutínio e da sensação de se sentir humilhado e evitação de exposição pública, né? Esse transtorno ele é frequente, ele é subdiagnosticado, ele é confundido com a timidez excessiva, às vezes a pessoa passa até por antipática, mas a pessoa ela tem muita dificuldade em se expor socialmente. Aí eu estou dando o exemplo do João. O João sempre foi tido como tímido e reservado. Na adolescência tinha dificuldade em fazer novos amigos e ir a festas sem companhias conhecidas. Na faculdade sempre evitou apresentar trabalhos e quando precisava fazê-lo sofria muito com antecedência. Chegou a perder um bom emprego por não ter conseguido se expressar bem na entrevista. Gostaria de conseguir conviver melhor socialmente. Isso é um transtorno que quem tem fobia específica, medo de altura, medo de escuro, medo de... Hoje tem um medo de ficar sem celular, tem uma fobia nova, sabia? Tem uma nova classificação. É isso mesmo. Nomofobia. É nova. Exatamente. A pessoa acaba... É pouco frequente que a pessoa procure tratamento, que a pessoa acaba se virando. Então, por exemplo, eu tenho medo de barata, fobia de aranha. Se eu ver uma aranha ali, eu vou fugir da sala, vocês matam. Mas a fobia social ela é muito difícil porque a pessoa tenta se esquivar, mas como se esquivar do convívio social? Então ela traz bastante perda funcional e responde bem ao tratamento. Então é uma coisa que as pessoas devem procurar ajuda. E aí tem as fobias específicas, que são um medo intenso e evitação de situações específicas, que pode ser de tudo. Lugar fechado, altura, direção, animais, chuva, palhaço, tem tudo, tá? Aí o que acontece? Se a pessoa é exposta à situação, ela vai ter uma crise de ansiedade, mas se ela conseguir sair, tá tranquilo. Os transtornos de ansiedade comumente estão associados a outros transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool, tá? E drogas, tá? É muito comum que isso acontece muito com os homens, às vezes com as mulheres também. Tem um pouco de fobia social, meio tímida, e aí usa o álcool para se soltar. Esse comportamento costuma começar na adolescência. E aí vai bebendo, quando chega vê tá dependente, não consegue sair, não consegue se divertir, se não for sob o uso de álcool, né? A pessoa vai tentando se medicar e acaba cursando com uma outra doença. Aquele jogador do Corinthians que faleceu há um tempo, como era o nome dele? Sócrates, né? Ele tinha isso. Ele faleceu por complicações de uma cirrose, mas ele era um fóbico social que só fazia as coisas bebendo, entendeu? Então isso acontece. Tem alguns pacientes que têm esse quadro clínico. Os transtornos têm prevalência maior em mulheres. E é muito importante que a gente consiga se conscientizar e reconhecer o sintoma. Geralmente é um ponto de virada na vida da pessoa quando ela percebe que ela tem sintomas de ansiedade, que ela consegue reconhecer, que ela consegue lidar com eles, tá? Como manejar? Só um minutinho, por que mais em mulheres, prevalência em mulheres? Todos os transtornos mentais, a depressão e a ansiedade, são mais comuns em mulheres. Aí, assim, não tem uma explicação única, né? Parece que isso também tem a ver com bastante coisa. Às vezes a questão hormonal, a questão do papel social, né? Então, não tem uma explicação única. O reconhecimento, como manejar, né? Então, reconhecer os fatores desencadeantes. Então, o que me causa ansiedade? Como eu vou lidar caso eu seja exposta a uma situação como essa? Como sentir menos medo ou menos ansiedade dessa situação? Reconhecer o próprio padrão de resposta, como eu me sinto, como a ansiedade se manifesta em mim. Né? Porque às vezes a pessoa não entende que aquilo é ansiedade. Ela tem taquicardia, ela tem tremor, ela tem falta de ar e não entende, né? O controle da respiração é uma estratégia muito eficaz, então geralmente o ansioso ele tem dificuldade respiratória, então a pessoa faz exercício de respiração, a respiração abdominal é algo que a gente usa bastante, tá? Evitar tomar decisões importantes ou atitudes bruscas em estados de ansiedade patológica. Então, tô assim, não vou resolver nada agora, entendeu? Espera passar, então é a questão da pessoa se conhecer. Aceitar que nós não temos controle sobre tudo. Parece básico, mas uma coisa que acontece muito.
e tentar mudanças no estilo de vida para diminuir aquilo, lidar melhor com aquilo, né? Aquela questão que eu tinha falado sobre a saúde mental geral. Tem pessoas que vão fazer yoga, tem pessoas que fazem pilates, fazer atividade física, né? Ter uma atividade de relaxamento. Então são coisas importantes. Sair dessa correria louca, né? E como que a gente trata? A boa notícia é que a ansiedade é super legal o tratamento. A ansiedade responde muito bem a tratamento, tá? É o mais frequente e uma das coisas que melhor responde. É difícil você ter um paciente que não melhora. Às vezes você tem que fazer mudanças, tudo, mas a gente consegue bom resultado. As psicoterapias, que são as terapias psicológicas, já me perguntaram aqui qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra, né? Então, o psiquiatra faz medicina, faz residência, a gente faz diagnóstico e tratamento medicamentoso dos transtornos mentais, e alguns de nós também fazem uma abordagem psicoterápica, que é aquela coisa do tratamento pela conversa, né? O psicólogo faz só a psicoterapia. E existem várias linhas de psicoterapia. Então, a ansiedade é algo que a psicoterapia ajuda muito. Tanto na questão do autoconhecimento, quanto na questão de aprender a manejar os sintomas de ansiedade, você se dessensibilizar e enfrentando as situações de dificuldade e aprendendo a lidar, o psicólogo ajuda com isso, tá? E as medicações que ficam a cargo do médico, geralmente o psiquiatra, mas qualquer médico pode tratar, que aí teriam duas classes grandes de medicação, que são os calmantes, tarja preta, né? E os antidepressivos ansiolíticos. Os calmantes, eles que é diazepam, Rivotril, essas coisas, sabe? Eles servem para melhorar a ansiedade no momento em que você toma. Mas não é legal ficar tomando direto, porque causa dependência, causa tolerância. E é muito comum, hoje tem uma epidemia, se vocês forem ver as notícias, epidemia de uso de calmante. Isso podia ser um tema de redação, né? Porque é uma das maiores prescrições que tem. Rivotril é quase mais que dipirona, gente. Então, por que é uma sociedade que vive no Rivotril? Sim. Entendeu? Que dor é essa, né? As pessoas precisam, e não é legal, porque isso causa dependência. Então, o psiquiatra é um dos médicos que menos prescreve. Prescreve assim, toma de vez em quando, toma por 1 mês, toma por 2, né? Mas vamos tentar tirar. Daqui a um tempo a gente vai tentar tirar. Infelizmente, acontece muito eu falo muito, eu também sou preceptora na medicina aqui, eu falo muito para os alunos. Chega lá, você está no postinho, aí chega lá a Dona Maria, acabada, porque não dorme há 4 noites, porque o seu Zé, que é o marido, bebe, chega bêbado, quebra tudo e ela fica a noite toda acordada. Aí o cara vai lá e dá o Rivotril para a Dona Maria, porque a Dona Maria tem que dormir. Só que aí a Dona Maria nunca mais sai do Rivotril, porque o seu Zé não parou de beber. Então, ela cria um transtorno secundário àquele. Então, isso acontece muito, tá? A gente não dá conta de lidar com os problemas da vida e sedando com os calmantes, né? O que teria que ser feito nesse momento? Uma outra abordagem, né? Uma escuta dela. Vamos descobrir qual que é o problema. O problema é o seu Zé. Então, vamos fazer uma visita pro seu Zé. Ver se o seu Zé não quer tratar esse alcoolismo. Tá, não quer. Então, a Dona Maria vai na terapia. Dona Maria, você vai ficar casada com o seu Zé mesmo assim? É isso que você quer? Então, assim, é uma outra maneira de enxergar. Ela sai dessa posição de vítima, só que é muito mais difícil. É mais a longo prazo, né? Mas também, o calmante só vai melhorar naquele momento. Vai fazer ela dormir. Mas no dia seguinte, se ela estiver ansiosa, depressiva, vai voltar tudo. Aí tem os outros remédios, os antidepressivos ansiolíticos, a fluoxetina, a cetralina, a citalopram, que aí equilibram os neurotransmissores do cérebro que estão alterados e aí não vai ter esse risco de dependência, que é o melhor tratamento para os transtornos de ansiedade, tá? Aí tem que procurar um médico mesmo. Aí eu gosto muito desse tema da saúde mental em infância, eu falo muito sobre isso, porque a gente sabe hoje dessa questão que eu falei para vocês do desenvolvimento precoce, tá? Que eu já até falei sobre isso. E eu acredito fortemente que a gente investir na infância é um caminho para o desenvolvimento social. Se a gente conseguir dar para as crianças que são mais vulneráveis uma condição de vida melhor, identificar as famílias que sofrem, identificar as mães que não dão conta de maternar, identificar essas questões, a gente vai ter menos transtornos mentais no futuro, a gente vai ter mais condições da sociedade se desenvolver, né? Isso é uma coisa que eu tenho estudado bastante, porque eu trabalho também no CAPS de álcool e drogas aqui, então no SUS eu atendo dependência química, e é muito triste, gente, ver como a droga está dominando a adolescência, e você vê que são pessoas que têm história de sofrimento, entendeu?
os adolescentes que eu atendo, que estão muito graves, todos têm história de desestrutura, de violência, de sofrimento, e aí acaba dando nisso, né? Então eu tenho pensado muito sobre a questão do investimento na infância, e todo mundo pode fazer alguma coisa, tá? Todo mundo pode ter um papel ativo nisso, tá? Aí é isso, eu falo aqui um pouco sobre o CMDCA, que é um conselho que eu participo das crianças e adolescentes, né? E no começo do ano a gente sempre faz uma campanha de imposto de renda para arrecadar dinheiro para as entidades do município. Aí mais para frente eu volto para falar sobre isso, que esse ano já passou, tá bom? E é isso, gente. Muito bom, muito bom. Dúvidas, perguntas, angústias? Eu quero perguntar. Tem um problema quando a pessoa não sabe identificar? Não tem. Mas quanto mais a gente consegue aprender a identificar, melhor a gente consegue manejar, né? Mas é difícil identificar, é uma coisa que às vezes requer um treinamento, terapia, bastante autoconhecimento, maturidade, né? Por exemplo, eu sei que eu fico ansiosa com prova, mas tem dias que eu não tenho prova e eu tô ansiosa. Então, eu não sei identificar se isso é uma ansiedade ou se não é. É uma ansiedade, aí você tem que identificar o nível de sofrimento que ela te causa. Se ela está atrapalhando a sua vida ou se é uma coisa que você está conseguindo lidar, né? Ela age em ciclos. Por exemplo, eu penso assim, nossa, eu tô tão ansiosa que eu não consigo concentrar para estudar. Aí eu falo, não, então eu não vou estudar. Aí eu deito na minha cama e fico pensando, gente, mas tem alguém estudando, então alguém vai passar e eu não vou. E aí eu começo a me mutilar por isso, entendeu? Ela vai se alimentando de si mesma. Ela vai aí eu não consigo dormir, não consigo estudar. Se isso acontece com você uma vez e nunca, tranquilo. Agora, se você está tendo essa dificuldade para estudar direto, aí seria bom procurar um apoio psicológico, porque aí você vai conseguir entender esse ciclo e romper. É difícil a gente conseguir esse autoconhecimento sozinhos, é bem difícil. Mas normalmente é esse ciclo. Ela ciclo, ou não? Ela se alimenta de si mesma. A ansiedade, ela costuma causar mais ansiedade, né? Ela vai, a hora que a pessoa perde o controle, é isso que você falou, tô ansioso, não consigo estudar, não consigo estudar, nossa, mas alguém está estudando, aí como que você vai estudar? Então isso pode acontecer. Não, quando eu vou fazer prova, me dá muito, tipo, eu começo a tremer, me dá branco, me dá vontade de fazer xixi o tempo todo, me dá tudo. Passou a prova, eu pisei fora da prova, eu lembro das respostas que eu não fiz. Tipo, eu tava na prova, eu não Isso é muito comum. Fazer. Pisei fora, nossa, era assim que fazia. Tipo, e aí eu tô nessa faz tempo, e aí falaram, procura psicólogo e tal, então psicólogo, mas só psicólogo adiantaria? Ou... Depende, aí a sua psicóloga vai te ajudar a avaliar se seu nível de ansiedade, ele pode melhorar só com a terapia ou se precisaria de um apoio medicamentoso. O psicólogo, como você já está em atendimento, você pode discutir isso com ele, né? Difícil eu te falar do seu caso específico sem conversar com você individualmente, mas o psicólogo pode te dar a sua opinião. Essa ansiedade de prova é muito comum, eu tinha. Antes de eu ir para os vestibulares, eu ficava ansiosa. Eu acho que todo mundo fica, né? Ainda mais um curso tão concorrido, né? Como medicina, né? Tipo, eu prestava, nem lembro quantos vestibulares eu prestei, gente. Sei que residência eu prestei 8. Eu chegava muito ansiosa, mas eu nunca tive dificuldade para fazer a prova. Na hora da prova, a minha ansiedade virava uma coisa boa, porque eu chegava lá e conseguia, entendeu? Eu ia bem, o meu raciocínio, eu nunca tive problema de raciocínio por causa da ansiedade em prova, né? Então, se você está tendo dificuldade, ela está te atrapalhando, entendeu? Então, você já fez uma coisa boa, que é procurar um apoio psicológico, e junto com esse profissional, você vai avaliar se você tá conseguindo mudar esse padrão ou se talvez precise do apoio medicamentoso. Pode ter outros sintomas, sem ser só isso que você falou? Tipo, às vezes ficar com unha, sim. Mexe, aí dá tontura, dor de cabeça. Pode, tontura, vertigem é um dos sintomas. Sim. Eu sou normal. Pode dar quase tudo, viu? A mente pode fabricar quase qualquer sintoma. É incrível como a mente pode causar muita coisa. Doutora, assim, quando eu ia fazer prova, porque desde que eu me lembro, eu sou ansiosa para fazer prova. Eu sempre fico naquele medo. Quando eu era mais nova, eu pensava, eu não vou conseguir fazer. Só que aí eu acho que tanto tempo que eu sou ansiosa, eu fui conseguindo, tentando. Mas tinha vezes que eu ia fazer a prova e eu não conseguia responder porque eu me matava de estudar e me dava um branco. Eu não conseguia acontecer o que acontecia com ela. Eu pisava fora da sala, eu lembrava da resposta.
Só que aí eu acho que com o tempo eu fui tentando me acalmar. Tem chance de voltar a acontecer isso, será? Geralmente, quando você consegue fazer essa dessensibilização, que é uma das estratégias de terapia, você está adquirindo mecanismos de manejo, mesmo que seja sem o apoio psicológico. Então, assim, óbvio que ela pode flutuar, mas pelo jeito você está ganhando maturidade, você está ganhando autoconhecimento, você está ganhando uma evolução nesse sentido, né? Dá para te falar que não tem chance, porque às vezes acontece alguma coisa, uma superposição de estressores, aquele dia você vai estar mais ansiosa. Mas é assim que muitas vezes a gente consegue a melhora do sintoma, aprendendo a lidar com ele, convivendo e enfrentando. Mais alguém quer perguntar? Aproveita que a consulta dela é cara, hein? Não é não, vem não.